Oi, olá pessoal, tudo bem? É a Ana por aqui hoje, começando a live. Tudo bem? O Pastor Pedro já vai entrar também aqui, né? Ele vai entrar pelo Insta dele, né? Então, bem-vindos à nossa primeira aula, quer dizer, perdão, ao vivo é assim, né? Bem-vindos aqui à nossa aula do Cristão Apologista, né? Hoje a gente vai falar sobre a questão da origem. É uma aula muito legal, é uma aula de muito conteúdo, muito rico, né? É uma dos argumentos que a gente tem mais fortes a favor de Deus, né? Então você vai sair muito enriquecido dessa aula, tenho certeza, com muitos argumentos, né? A favor da existência de Deus, a favor daquilo que a Bíblia fala a respeito de Deus, né? Então, a gente vai começar aqui, o Pedro tá entrando. Então, muito bem. Legal ter vocês aqui. Obrigada, pessoal, que tem acompanhado essa semana. A gente tem uma semana incrível, né? Muitas lives. Está sendo muito bom. E aí? Tudo Fala, bem? pessoal. Boa noite. E aí? Boa noite. Fala, Ana. E aí, tudo certo? Tudo jóia. Tudo certo. Você? Tô meio sem ar aqui. Se vocês pudessem ver eu sentada aqui, minha barriga. A Ana tá aí de gêmeas. De Tô, gêmeas, gente. meninos aí. De duas pessoas. Daqui a pouco Pessoas, né? São pessoas grandes. Bebês, né? Mas vai mais rápido, inclusive, né? Não vai ser 9, não vai ser 9 meses normal. vai ser um pouquinho mais cedo. Vamos ver. Você tá me vendo normal, Ana? Como é que tá a internet? A minha? A minha, pra mim tá bom. Eu tô vendo você só o fundo, né? Que fica meio. Mas você tá ótimo pra mim aqui. Legal. Mas muito bom ter vocês aqui com a gente, pessoal. A gente vai tomar uma aula muito legal hoje. É uma das minhas aulas favoritas, né? A gente já tinha falado um pouco isso, mas a gente não é cientista, né? Mas a gente gosta de falar desse assunto porque é um dos argumentos mais fortes que a gente tem, né, a favor da existência de Deus, né? Uhum. Mas Vou muito legal. colocar aqui para a galera que entrar poder saber o que a gente está falando. Eu vou colocar fé versus ciência. É, Acho que é um. Ó, eu comentei aqui, fixa o meu comentário, tipo, pra galera poder ver. mas eu sou bem ruim nisso. Consegue? Só apertar em cima e daí você consegue colocar. Coloquei. Deu Bom, a certo. gente, a gente tem falado, né? Eu vou meio que ser o mediador também dessa live, porque é a Ana que dá essas aulas e ela vai poder responder até mais que eu, com mais propriedade que eu, né? Mesmo nós dois, nós não somos cientistas Uhum. físicos, bioquímicos, sei lá. A gente tem bastante interesse pelo assunto. A gente vai poder recomendar muitos livros, inclusive eu trouxe aqui, porque eu não estou em casa hoje. Eu trouxe bastante livro para a gente poder recomendar nessa noite. Então, vai ser muito, muito legal. Eu sei de uma galera também, um pessoal que está no nosso grupo de WhatsApp, na lista de espera Uhum. para o grupo, tem mais ou menos 178 pessoas, se eu não me engano, e tem muita gente que não pode por causa da faculdade. Sempre falo isso, sempre inicio a live falando isso. Então vai É. ficar salvo para a galera depois poder assistir também e poder Uhum. acompanhar. Então vai ser, e além disso, a gente tem postado também no canal, né, do YouTube também. É. Legal. Ana, vamos começar primeiro introduzindo, né? O Uhum. nosso curso, quem dá sou eu e a Ana, né? Nós somos os dois professores, os vídeos são 18 aulas que nós temos, mais 3 aulas bônus, Uhum. mais 3 aulas bônus, né? A gente já falou um pouquinho aqui nos stories, já comentamos a respeito disso. E Sim. a base de todo o curso é a questão da cosmovisão. É por isso que a gente tem tratado nas lives a questão da cosmovisão. E a gente tem falado sobre os pilares da cosmovisão, de maneira geral, né? A Sim. gente já citou, a gente já falou a respeito do sentido da vida, né? Falamos sobre cosmovisão de maneira geral, falamos a respeito do sentido da vida. E hoje, então, nós vamos falar a respeito de ciência, origem, que seria, né? A Uhum. origem. É. E se eu pudesse só recomendar um livro que eu acabei não recomendando ontem na live com o Marcos Madaleno, um livro sobre o sentido da vida que eu estava lendo, né? Vendo lá no meu estante, esqueci de recomendar, é esse aqui, do Alistair McGrath.
e é bem pequenininho, não é grande. Ele fala né, sobre o C.S. Lewis, Richard Dawkins e o sentido da vida. Então é Uhum. muito legal, fica a recomendação, vale muito a pena. Sei que a gente vai recomendar vários livros ao longo da live, né? É. Mas vou começar recomendando por causa da live de ontem. É legal Mas vamos, citar esse autor, né, o Richard Dawkins aí, que ele tem tudo a ver com até a nossa aula hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ele, é, sobre, né, um tipo de ateísmo aí que a gente tem visto crescendo, né, no mundo, mas muito legal. As lives têm sido muito boas. Quem não viu de ontem, gente, vai lá, foi muito bom mesmo. Eu gostei muito daquilo que o pastor falou. O pastor Marcos compartilhou várias chaves muito legais, né? Até pra gente, assim, como igreja, né? Se tem ideia para coisa de ministério, enfim, achei muito inspirador, assim, o que ele falou, né? Muito legal. é. Bom, vamos lá, Ana. Vamos começar então a nossa aula, porque vai ser quase que uma aula hoje, falando sobre fé e ciência, né? Uhum. Começar a gente introduzindo a questão de cosmovisão, a gente falou isso na live passada, né? Que algumas perguntas que a gente quer responder quando a gente olha para a cosmovisão do cristão. Então a gente Uhum. fala algumas perguntas que a gente já respondeu aqui na live, né? Qual o sentido da vida, né? Buscando propósito e sentido. Como eu diferencio entre bem ou mal, vai ser a live de amanhã. A última pergunta seria o que acontece com o ser humano quando ele morre, quando nós morremos. E a Uhum. pergunta que a gente vai responder hoje, nessa noite, nessa live, é de onde eu vim. A É. cosmovisão cristã precisa saber responder essa pergunta. E É. olhando para as cosmovisões, se a gente comparar a visão de um agnóstico, a visão de Uhum. um ateu, a visão de uma pessoa, um budista, sempre vai ter divergências em pensamentos e ideias e também de perguntas, responder. A gente tem que ser sincero. Por quê? Porque no final, as cosmovisões, elas são, o que a gente pode falar, exclusivistas, né? Elas se excluem, elas não conseguem cooperar no sentido de serem iguais, né? Ou uma tá certa ou outra tá certa. Não tem como todas estarem certas, que é o que o mundo É. propõe, né? O mundo Exatamente. propõe que todas estão corretas. E hoje a Todos gente quer os responder, hoje a gente quer responder exatamente isso. De onde nós viemos, né? é. De onde nós viemos. E a primeira pergunta que eu começo fazendo para você, Ana, é sobre se a fé e a ciência, é possível conciliar a fé e ciência? Será que a gente precisa, para a gente poder acreditar em uma, a gente vai de maneira, né, como é que fala? Como conclusão desse pensamento, a gente vai ter que excluir a outra. Não tem como a gente conciliar a fé e ciência, ou é possível a gente conciliar a fé e ciência enfim, e viver as duas coisas? Na verdade, não só é possível, como é necessário a gente juntar as duas coisas, né? Quando você estuda historicamente falando, né, os primeiros cientistas, as primeiras pessoas que foram buscar respostas na ciência não eram ateus, não eram pessoas que não criam em Deus, né? Não eram pessoas que tinham dificuldade em crer em Deus, e sim pessoas que criam em Deus, né? Galileu Galilei, Newton, todos esses cientistas aí, eles É, eram cristãos, pessoas que praticavam o cristianismo, eles não eram só cristãos nominais também, eles eram pessoas que realmente criam em Deus. E a busca da ciência nunca foi uma busca por excluir a existência de Deus, né? Isso foi uma coisa que começou a acontecer no iluminismo, né? A gente percebe que foi os filósofos iluministas que começaram a propagar essa ideia de que como queiram colocar o homem no centro, então a gente não precisa mais de Deus, né? A gente não quer remover Deus das coisas, então agora a gente já tem as respostas na ciência, mas não, as duas coisas, elas não, na verdade, elas são importantes juntas, né? Por quê? Porque a ciência, ela vai responder perguntas, certas perguntas, e a religião, o cristianismo, né? Nosso relacionamento com Deus vai responder outras perguntas, né? A ciência não responde as mesmas perguntas que a religião, que a espiritualidade, né? Do que isso. Por quê? Porque elas são diferentes. A ciência vai responder perguntas sobre como as coisas funcionam. Então, vamos falar da, da gravidade, né? Ela vai nos dar uma lei que a gente aplica, que a gente consegue descobrir a força da gravidade, enfim. A gente vai ter as leis de Newton, a gente vai ter as leis físicas. Como a gente falou, eu sou muito leiga nesse assunto de física, assim, né? Mas quando você estuda, só de você estudar o básico, né, que a gente estuda na escola, você sabe que as leis, elas não explicam o porquê algo está ali, né? Ela não explica de onde veio a gravidade, ela só explica que a gravidade existe, que é um fato. Né? uhum, Ela fala das coisas empíricas, daquilo que pode ser provado, certo? Mas a existência de Deus ou não, isso não é uma questão científica,
Então é uma questão filosófica, é uma questão do homem, do coração do homem, uma questão ontológica até que Lógico. é uma questão profunda, certo? Então não É. tem como a gente excluir uma coisa da outra. Na verdade, a religião e o cristianismo, né? Nós cremos no cristianismo e a ciência juntas, caminhando juntas, vão responder o homem. Eu acho que um problema que aconteceu, né, é que muita gente tem essa ideia que durante a Idade Média a igreja queimava os livros, né? A igreja não permitia o estudo, né? A igreja não permitia que pessoas desenvolvessem, né, não estudassem e tal. E eu tenho estudado um pouco até dessa questão da Idade Média, né? Esse nome, Idade Média, Idade das Trevas, todo mundo a gente estuda dessa maneira, né? Como um período muito negativo da história. Mas foi dentro da igreja que se começou a fazer estudos, que se começou a fazer remédio, medicina. Essas práticas começou dentro da igreja, começou dentro dos monastérios, começou dentro das faculdades. E as faculdades nada mais eram do que os lugares onde os monges iam estudar, né? Que os padres iam estudar. Então, todo estudo, na verdade, científico, começou ali, né? Até eu estava estudando uma questão muito importante de uma mulher chamada Hildegard de Bingen. Ela era uma monja e ela era uma bióloga, ela era uma cientista, ela era uma botanista, ela era várias coisas. E isso dentro da igreja, dentro da Idade Média, Idade das Trevas, né? Que a gente conhece como uma idade ruim para a ciência, né? Mas não, Uhum. na verdade não. Na verdade, muitas coisas já estavam sendo estudadas na Idade Média, né? Enfim, a gente percebe que daí foi uma questão do iluminismo que veio depois, nessa questão da colocação do homem, né, no centro e tentar remover, então, Deus da equação, tentar remover a religião, como se a religião não fosse mais necessária, né, para responder às questões do homem. A gente sabe que isso não é verdade, né? Então, a gente vê que a fé e a ciência, elas precisam, na verdade, caminhar juntas. Isso é muito importante. É. É o que você falou, né? As duas elas respondem questões diferentes. Uhum. Elas não se contrapõem, mas elas somam. É um pensamento que soma, né? Ciência e fé. Eu creio que, de alguma maneira, cada vez mais que o tempo tem passado, os cristãos, e acho que até falando de juventude, jovens, tem cada vez mais se importado, né, de buscar mais o conhecimento, de permanecer nessa vida, até de intelectualidade, de conhecer, de É, estudar. Aí a Alice mandando um foguinho para nós aí. Pra gente. Mas é muito legal a gente ver cada vez mais o jovem, porque as gerações passadas, talvez, não se importavam tanto com o como, é né? verdade. Se importavam demais com, tá aqui, pronto, acabou, já recebiam. Agora, a geração mais nova, né? Se É, você for jovens, é importante. Você dar uma resposta pronta não é o suficiente. E é por isso que a é. gente vê tantos jovens se afastando da fé, deixando a fé, deixando a igreja, porque Uhum. querem as respostas que muitas vezes nós, como cristãos, nós não temos. Muitas pessoas, eu falo até de pais, mães, que a gente não se importa, às vezes, em tentar responder alguns argumentos. Quando chega um argumento, por exemplo, como que você explica a Arca de Noé, né? Sei lá, Uhum. teve a inundação no mundo todo ou foi uma inundação local, É, né? Como é que foi? Será que os dias do Éden não, os dias lá da criação foram dias literais ou foram uhum. dias, né, simbólicos, poéticos? A leitura é uma leitura poética. E o jovem, de maneira geral, o cristão, ele tem se importado em responder, porque as perguntas estão aí, a internet está aí, ela se propõe a responder, as perguntas elas chegam. Então é importante nós como cristãos, entendemos isso, né? Na nossa apologética, na nossa defesa, fortalecer as nossas perguntas. Porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui na live já teve perguntas que você não soube responder. Perguntas até da parte científica, que houveram dúvidas, né? Houve dúvidas a respeito, né, até para formar a tua fé, e você falou, não, eu preciso entender melhor isso. E por isso é importante, para a gente ter uma fé baseada na verdade, porque a Bíblia ela não exclui essa possibilidade. Mas vamos Uhum. falar, então, antes da gente passar para... A gente vai falar sobre o novo ateísmo hoje, a gente quer falar sobre criacionismo, sobre evolucionismo teísta, vamos falar sobre dinossauros nessa noite também, né? O objetivo é a gente falar sobre todos esses assuntos. Vamos começar falando sobre o argumento cosmológico, que é um argumento que muitas vezes é usado. Se você for lá naquele livro, Fé não tenho fé para ser um ateu, que a gente já falou aqui, a gente vai, inclusive, nós vamos leiloar um livro, não leiloar não, nós vamos, como é que é? Sorteio. Vamos fazer um sorteio, né? Sorteio para a galera que está no grupo, né? Esse e
mais que um carpinteiro. Então, entre no grupo do WhatsApp, que você vai Uhum. poder participar de um sorteio desses 2 livros e de camiseta também do Antítese. É. E um dos argumentos que mais é falado, você vai olhar para o William Lane Craig, você vai olhar para o Norman Geisler, você vai olhar para o Alvin Platinga, todos esses caras que são grandes apologistas, você sempre ouve esse mesmo argumento, argumento cosmológico. Tem vários argumentos, né? Argumento teleológico, argumento cosmológico. O que é esse argumento, Ana? O que esse argumento prova? Que tanto é falado, debatido nesses livros. Então, esses livros, e na verdade esse argumento, né, é o argumento do início das coisas, né, é o argumento do começo. Então, tudo teve um início. E na verdade, a Bíblia e a ciência vão concordar com isso, que a Bíblia desde muitos anos atrás, né, antes da ciência apontar isso, né, depois a gente fala um Uhum. pouquinho da teoria da relatividade de Einstein, né, mas tudo teve um início. Né? E esse é um argumento muito, como eu falei, um dos argumentos mais fortes que nós temos como cristãos, né? Por quê? Porque nós temos um início, tudo teve um início. E qual é esse início? Né? Então, por exemplo, um ateu tem dificuldade de responder sobre esse início. Né? Uma pessoa, um hindu, um muçulmano, né? Enfim, talvez um muçulmano, né, penda para o nosso lado no sentido de um Deus, eles têm a visão também de um Deus, certo? Como nós. E criou. Mas um Deus que criou todas as coisas, mas a gente percebe que esse é o argumento cosmológico, é o argumento do início, é o argumento do começo, né? Então, João 1:3 a 1 já dizia, né? Aquele que era a palavra estava com Deus e era Deus e ele, por meio dele foi feito todas as coisas, né? Em Hebreus 11:3 a gente vê pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, a Bíblia ela nos dá muitos argumentos a favor, né, assim, de que Deus estava ali no início, que havia um Deus todo-poderoso, um Deus criador, um Deus criativo, né, que criou tudo aquilo que a gente vê ao nosso redor e colocou em movimento todas as coisas, colocou em movimento a lei da gravidade, né, colocou em movimento as leis da física, né, ele organizou todos os planetas, né, pensando nesse argumento também, a gente vê, né, a Terra, a posição da Terra, a gente fala um pouquinho disso na aula, né, mas a posição que a gente tem, né, no universo, se a Terra fosse milímetros mais para lá, ou milímetros mais para cá, a gente já teria ou queimado no fogo do sol, ou a gente estaria congelado, né? Então, isso tem a ver com uma perfeição e assim, é muito difícil até de expressar, assim, né? Como que nós ali num universo tão grande, como que a gente conseguiu, né? Como que Deus nos colocou num lugar tão perfeito, né? Para que houvesse vida, para que a vida pudesse, para que a gente pudesse respirar, para que tivesse oxigênio, para que a vida pudesse existir, né? Então, esse argumento, né, cosmológico, ele é o argumento, tudo que existe tem uma causa, né? Então, você tem uma causa, eu tenho uma causa, né? Eu nasci da união dos meus pais, certo? Você nasceu da união dos meus pais também, Pedro, nós juntos, né? Então, a gente, tudo teve uma causa, né? As coisas não existem porque elas existem. Tipo, um livro, ele existe porque alguém colocou um livro em ordem, né? As chances da gente jogar um monte de papel para cima e formar um livro com capa e tudo é impossível, né? Então, não existe isso, né? Então, o universo teve um início também, né? E o universo teve uma causa. E quem é essa causa? Essa causa é Deus, certo? Então, Deus, ele... Porque para uma pessoa que é um naturalista, né? Que é o que a gente está falando de ateísta, para alguém que não crê em Deus, como que o universo ele tem que se auto-explicar, né? O universo ele precisa se auto-explicar. E aí vem as teorias, né? Vem a teoria... Uhum. Vem a teoria... Enfim, né? Alguns desses ateus têm algumas teorias. Uma das teorias deles é que a própria lei da gravidade, a gravidade em si mesmo, por ela existir, ela já conseguiu gerar vida, geração espontânea. E assim, é muito inexplicável como isso acontece, né? Assim, porque não tem como, né? Algo que não estava ali, de repente aparecer, de repente existir, de repente estar ali, né? Então, por exemplo, Stephen Hawking, que é esse autor, né? Ele diz assim, porque existe uma lei, como a lei da gravidade, o universo pode ter se criado e se criou do nada. Isso que ele fala. Uhum. Então, o universo se criou do nada, é isso que ele diz. Outro ateu outro ateu, novo ateísta, né? Ele diz assim, o espaço-tempo gera sua própria poeira no processo de sua própria montagem. E assim, da sua poeira veio nós, né? Da poeira. Então, é muito difícil, né? De se explicar, né? Como que algo se autocria, se autoconstrói, se autoprograma, se autoevolui do nada também, se autoevolui. A revolução, até o processo de evolução, né? Então é muito, assim, é tipo... Você precisa de muita fé para crer nisso também, né? Que o
O nome do livro dele é... Então, o nome do livro dele é exatamente isso. Eu não tenho fé suficiente para ser ateu, exatamente por isso. Porque Uhum. não existe explicação, né, para todas essas coisas. É. Então, precisa ter alguém, né, para coordenar essa ordem cósmica que a gente vê, né? É muito legal porque assim, a Bíblia, ela sempre, eu sei que a gente pegou dois versículos do Novo Testamento, né? Mas a palavra do Antigo Testamento também é a mesma, de que Deus ele criou todas as coisas, que teve um início, Deus criou. A gente acabou de citar um versículo de Hebreus, citamos também, Ciana citou também João capítulo 1, versículo 1 ao 3, falando sobre a palavra, Cristo está no início lá, né, de todas as coisas, mas daí no período então do iluminismo, eu sei porque a aula a gente fala sobre isso, da Renascença, do iluminismo, veio questionamentos a respeito da criação, É. da teoria que Deus criou todas as coisas, e daí a gente tem primeiro questionamento sobre isso, e a ideia de que não, o universo ele é eterno, não foi Deus que criou. O universo sempre existiu. Não existe essa ideia de Deus. Deus é jogado de escanteio, Deus não existe mais, e o universo sempre existiu. Até chegar às teorias, né? A teoria da relatividade, né? De Einstein, que a gente poderia citar aqui, que ele chegou numa teoria, num cálculo que ele mesmo não gostou, não queria. É. Ele mesmo desaprovou, ele tentou burlar a conta dele para e ele percebeu que realmente não, o universo não é eterno, né? Foi criado também os telescópios lá, enfim, de Hubble lá, que a gente até inclusive já fez post sobre isso, para É. provar que realmente o universo não existiu, não é eterno, Eterno, uhum. teve uma causa. Mas uma das perguntas que mais é feito, que a gente percebe que a gente citou aqui, Stephen Hawking, né, você citou, e você citou outro também, outro ateu, eles falam assim, então, né? Essa é a pergunta que eu até coloquei, né? Qual é, então, a causa da existência de Deus? Se todas as coisas, então, têm uma causa, e o universo tem uma causa, qual é a Uhum. causa primária de Deus? Deus não tem uma causa? Essa é uma das perguntas que é feita. Como que a gente responde isso? Sempre é feito, né? Porque assim, agora aí o cristão é colocado no, assim, num banco de réus, tipo, ó, então agora me explica, eu nunca vi Deus, Deus não é, eu não vejo Deus, eu não, né? Enfim, eu quero ver. Eu quero prova empírica que Deus existe, né? Então, como a gente diz isso, a gente está fazendo uma suposição de que Deus também é um ser criado. A gente está supondo que Deus depende de algo para a sua vida. Porque, por exemplo, nós somos seres criados, nós dependemos do oxigênio, nós dependemos do alimento, nós dependemos do sol, nós dependemos de tantas coisas, certo? Mas É, como ele é autoexistente, ele é quem ele é, ele mesmo se diz eu isso, eu sou. sou, ele é o eu sou, certo? Para o cristão, Deus é primário e o universo deriva de Deus. Mas para o materialista, né, para o naturalista, a matéria ela vem primeiro e o resto deriva da matéria. Então, por isso que a ordem da forma deles pensarem, eles querem ver para crer. Né? Mas nós cremos e sabemos, e aí nós vemos o nosso mundo, certo? Nós vemos o que nós vemos, a ordem de todas as coisas, certo? Então, C.S. Lewis fala uma frase muito legal: os homens se tornaram científicos porque esperavam leis da natureza, e a explicação dessas leis era o quê? Um legislador, certo? Então, eles não estavam tentando explicar as leis sem um legislador, né? O que é o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem cientistas tentando criar leis da natureza. A gente vai até falar sobre isso, né? As teorias, até a teoria M, a teoria do multiverso. Isso aí não é só um filme da Marvel, não. É uma teoria Ela do existe Steve e Hawking. tem gente que acredita, né? A gente acredita, né? Então, essa teoria. Então, eles estão tentando criar leis, tentando criar formas de ver o mundo, removendo o legislador, removendo aquele que criou essas leis, aquele que É. coordena, aquele que organiza tudo, né? Então, Deus, ele não precisa de você e de mim para existir, ele simplesmente é. Ele é autoexistente, né? Então, ele não depende, e ele não precisa explicar a sua existência, É. né? Então, é isso que é, e o mais legal é isso, na verdade, porque às vezes a gente fica com essa coisa, a gente tem que provar que Deus existe, provar que Deus existe. Em uma questão, a gente nunca vai conseguir provar para alguém que Deus existe, né? Nesse sentido, assim, de provar com argumentos empíricos, né? Porque não é dessa forma que se tem relacionamento com Deus, né? A Bíblia fala que Deus também, ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Então, ele tem relacionamento com aqueles que o buscam, aqueles que entendem que ele é, Uhum. né? E a gente, É. como apologistas, nosso papel, na verdade, não é provar Deus empiricamente, Deus. É. né? Mas é você mesmo fazer perguntas
para esses ateus, para essas pessoas que têm dúvida, né, para essas pessoas que talvez você convive aí, que tenham perguntas sobre Deus, e você tentar provar para elas como a forma delas pensarem tem buracos, tem buracos, tem coisas que É. estão falando. E nós Qual, cristãos, nós temos buracos, né? Não qual temos, cosmovisão, seria qual cosmovisão é mais coerente? Qual mais exatamente. sentido? Como você se encaixa? Né? Porque a gente vai falar daqui a pouco sobre o novo ateísmo, de que na ideia de Deus não existir, isso tem implicações sérias em outras áreas da cosmovisão e também na origem. Porque a origem, ela não tem propósito mesmo. Ela foi espontânea. Quer dizer, o homem, ele é matéria, assim, ele é um conjunto de células, assim como o sistema nervoso, igual aos outros animais. A gente vive de instinto, isso não é verdade, a gente não se resume a isso. Verdade. Enfim, e não é isso. Tem um livro do Richard, não sei se é do Richard Dawkins, é do Stephen Hawking, né? Que chama O Grande Projeto. E um dos argumentos que ele usa, que eu até queria conversar com você sobre ele, É, é Steven, o Deus das lacunas. é, De que o Deus, qualquer Deus, e daí ele encaixa o Deus cristão, ele serve como aquele que entra nas lacunas para preencher. Então, por exemplo, você é, pega deuses gregos, deuses, né, romanos, deuses egípcios, e cada um dos deuses eles aconteceram, eles vieram para preencher uma necessidade do ser humano. Então, precisava explicar por que chove, então ele criava um deus da chuva. O ser humano precisava explicar o deus do trovão, então ele criava o deus do trovão. Daí, acho que é Richard Dawkins, né? Nesse livro, O Grande Projeto, ele cria essa ideia de um deus das lacunas. Então, eu quero te perguntar isso, porque eu sei que é uma das coisas que a gente fala na aula, no curso, é. por que que o deus das lacunas não é verdadeiro, não é real? Fala para mim. Porque para nós cristãos, né, Deus ele não é um Deus que, como eu falei, que preenche lacunas, né? Ele não é como esses deuses da mitologia grega que respondem a pergunta do porquê chove, do porquê tem, do porquê que tem, que tem trovão, né? Ah, é Deus tacando os trovãozinhos lá do céu, né? Que era a ideia deuses do Olimpo ali, né? Falar nisso, voltou essa religião, não sei se vocês já viram, mas tem pessoas praticando essa religião de novo, a religião dos deuses, tipo assim, gregos, lá na Grécia de novo. Voltou a ter uma igreja, tipo, a igreja de Zeus, enfim, ridículo. Mas o que a gente vê é que, na verdade, quando você reduz Deus a isso, a essas lacunas, você está reduzindo Deus, todo o poder de Deus, né? Tudo aquilo que Deus pode fazer, né? A questão principal é que a ciência, ela não preenche as lacunas também. Tudo bem, ela preenche as lacunas no mundo natural? Preenche, a gente sabe que chove não porque Zeus mandou chover. A gente só sabe que chove por causa, né, da condensação da água. Enfim, a gente tem a explicação física para aquilo, né? A explicação empírica, né? Mas a gente percebe que as respostas do cristão para essas coisas não tem a ver com as lacunas que Deus, a gente precisa de Deus para responder a chuva, precisa de Deus para responder o céu, precisa para responder isso ou aquilo. Não, Deus ele é, como a gente falou, ele é muito maior do que as nossas explicações, né? É. Então, além disso, a gente não crê num Deus que preenche essas lacunas assim. Ele é um Deus relacional, ele é um Deus que fala com o homem, ele é um Deus de relacionamento, ele é um Deus que caminha com o homem, ele é um Deus que se revela ao homem através da natureza, né? Mas Deus não é a natureza. Essa é a diferença, né? Então, nas É. visões teístas, por exemplo, Deus é a própria chuva, né? Deus, ele manda a chuva e ele é tipo a chuva, né? Então, quando você estuda as religiões pagãs, né, antigas, mesmo dentro da Bíblia, Baal, todas aquelas divindades, enfim, Da tudo que onde, é. fertilidade, né? Até a Artemis, né, da Grécia, ela era cheia de seios ali, enfim, tudo, né? Ela era tudo esquisita, ela era grande, assim, cheia tinha acho que uns 300 peitos nela, ela toda, né, deformada, assim, tipo, na nossa visão. Mas por quê? Porque eles queriam explicar essa questão da provisão, então. Mas nosso Deus, ele falou, não façam imagens minhas. Eu não sou feito, eu não tenho imagem que possa me conter. Né? A É, minha ele falou isso também porque o ser humano é a imagem de Deus. exato. Uhum. Diferente dos outros deuses que eles tentavam fazer imagens, Deus fala, não faça uma imagem. Por que vocês não precisam fazer uma imagem? Porque vocês, que são Então, criação minha, são a minha imagem e semelhança. Né? Vocês são parecidos comigo. E isso é muito forte. é Continue. perfeito. É perfeito a sua colocação. É exatamente isso, né? A gente não precisa de uma imagem de Deus porque nós somos feitos a essa imagem, né? Então,
o homem, nessas tentativas da religião, né, de fazer um Deus que é como se fosse, né, um band-aid, assim, nesse sentido, de, ele tem que, Deus faz chover, né, Deus faz isso acontece Uhum. por, né, do Deus da chuva, o Deus do sol, mas a gente vê que Deus, ele nunca quis uma adoração assim, uma adoração, ele nunca pediu uma adoração em que você olha para o sol, né, Deus, na verdade, Deus pede para não adorarem o sol, para não adorarem a lua, não adorarem nada natural nesse mundo, porque não é a adoração que Deus pede para o ser humano, é uma adoração relacional, uma adoração de busca, é um relacionamento, né, com Deus. É um Deus de amor, né? Quando você compara Deus com os deuses da mitologia, com os deuses, né, é totalmente diferente, né? Tudo aquilo que Deus faz, a história, né, o amor de Deus pelo ser humano, né, enviando Cristo, A enfim. ideia desses deuses são deuses egoístas, manipuladores. A gente já fez um post aqui sobre isso, né? São deuses egoístas, manipuladores e que não têm a mesma visão. E é legal porque nesse livro, né, o grande projeto do Richard Dawkins aí, né, o Deus das Lacunas, que é a pergunta que ele faz, e praticamente ele pega todos esses deuses pagãos, que são deuses humanizados, que têm a imagem de seres humanos. Os seres humanos, eles têm uma imagem deles mesmos, né? E ele transforma isso e tenta explicar. É igual, né, enfim, Freud quando vai falar a respeito de Deus sendo uma ilusão. Mas acho que isso está respondido. Né? E para a gente entrar em outra parte da live, porque a gente quer falar mais, sobre mais outros assuntos aqui na live, um outro porém que a gente precisa falar também é sobre o novo ateísmo. Porque existe uma diferença entre o ateísmo, a gente poderia dizer até moderno, e o ateísmo pós-moderno, ou modernidade líquida, né? Que é o que a gente falou sobre Bauman ontem, que é um anticristão, o anti-religião. Quando você pega Richard Dawkins, Stephen Hawking aí, o Sam Harris, todos esses caras são anti-religião, eles são anticristãos, eles militam contra o cristianismo. E você não vê isso, por exemplo, quando você vai estudar Nietzsche, né? Aquele filósofo alemão, filho de pastores, neto de pastores, tinha um relacionamento. Ele conseguiu chegar na conclusão, porque ele foi um crítico, e a gente já postou aqui na página sobre ele um pouquinho. Ele foi um crítico, sim, ele criticou o cristianismo, ele era ateu, ele tinha a sua visão completamente diferente, mas os seus argumentos, quando ele começa a construir um mundo sem Deus, você vai perceber que ele percebe como esses filósofos iluministas foram muito hipócritas em roubarem a moral cristã, tentarem argumentar a favor da moral, de uma ética que veio do cristianismo, mas que não se sustenta numa fé sem Deus. E mesmo de um deísta, de um deísmo. A visão de um deísta é uma visão totalmente sem Deus, onde Deus não participa. E essa lei moral já não existe. Eu sei que a gente vai falar sobre moralidade amanhã, né? Mas tem uma... Eu até vou citar aqui um livro que Nietzsche ele fala, é um dos poemas do Homem Louco, que é um dos poemas mais famosos. Provavelmente já teve gente aqui na live que já escutou ele. Ele fala assim: para onde foi Deus? Gritou ele, né? Eu lhe direi, nós matamos ele, eu e você, nós somos seus assassinos. Mas como nós fizemos isso? Como conseguiremos beber inteiramente o mar? Quem deu a esponja para apagar os horizontes, né? Quem fizemos de nós ao desatar a terra e o sol? Para onde ela se move agora? Para onde ela se move para nós? Daí ele fala assim no final, para mim poder encurtar, né? Nós vagamos através do nada e do infinito, não sentimos o anoitecer, né? E não sentimos a petrificação, ele fala, divina, do pecado. Ele vai falar a respeito de como Deus, se Deus ele está morto, se Deus não existe, não existe mais moralidade. Esse vai ser um dos reflexos de um mundo sem Deus, né? De que você não consegue. Agora, é legal, a gente vai falar mais sobre isso na live de amanhã com Gilberto Araújo, né? Que é professor de antropologia, de história, de sociologia. Vai ter uma live amanhã com ele sobre isso. De como um mundo sem Deus não tem moralidade. Se você for crer na ideia de evolução, no final você vai perceber que não tem como se sustentar. Enfim. E os novos ateístas, eles tentam argumentar que sem Deus você consegue sim ter um mundo razoável, ter um mundo correto. Tá chiando para você? Chiando, não muito, só um pouquinho, talvez. Não sei por que tá chiando para mim. Deixa eu ver. Melhorou? Enfim, eu quis citar um pouquinho do novo ateísmo, porque essa é uma das aulas que a gente dá no curso. A gente fala sobre o novo ateísmo, a gente cita vários livros de Richard Dawkins, Sam Harris, Stephen Hawking, a gente cita eles como fonte.
e a gente argumenta em cima deles, a gente vai tratar a respeito da cosmovisão, sempre conversando e dialogando com eles. Mais uma vez, sempre que a gente fala sobre apologética, a gente não está com o intuito de debater, de causar, de É. discutir, mas sim fortalecer a nossa fé, e daí de pregar o evangelho, pregar a verdade em amor, né, Uhum. pessoas. Bom, Ana, a gente já está aí quase 8h40, né? Já fizemos quase 40 minutos de live. Vamos passar Aham. agora, vamos falar agora a respeito de criacionismo, as visões da criação Bom, de mundo, né? Só que visões que são teístas. sim, bom, Vamos, legal. É você uma das quer coisas que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Eu acho que até porque, assim, a gente... Às vezes você cresce com uma ideia né, do que é as coisas, né? E até também porque a gente percebe muito hoje, né? Que as coisas são ensinadas, por exemplo... Eu lembro de aprender na escola sobre o Big Bang como se fosse algo fatual. Tipo assim, é isso. Foi o que aconteceu. Não tem como você duvidar, não tem como você não crer, né, nisso. E Uhum. não falando que o Big Bang não aconteceu, né? A gente prefere, na verdade, não ficar dando tanto a nossa opinião no sentido de dizer eu acredito nisso por causa disso e daquilo, né? A gente aponta para as visões que a gente pode ter, né, como cristãos, e você fica livre para buscar, né, conversar com pessoas que você caminha de baixo, né? Talvez seu pastor, talvez a sua liderança, ou talvez pessoas que você conhece, né? Sua família, enfim, se você é adolescente, também conversar com seus pais, né? Enfim, fazer as perguntas, né, que você tem a respeito. Mas a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre essa questão do criacionismo, né? Porque a Bíblia, como a gente falou, estava certa, né? Ela estava certa. Tem um início. Deus estava lá no início, né? Eu ia Qual falar foi esse? Pode quais falar. são as visões que a gente vai conversar agora e qual é o ponto em comum de todas essas visões? Fala para mim. Então, o ponto comum é que Deus é o início, do que eu acabei de falar. Então, Deus é o início de tudo, certo? Deus estava lá no começo de todas as coisas. Foi Deus que, né, colocou o universo em movimento, foi Deus que disse haja luz e tudo aconteceu, certo? E aí a gente tem a primeira visão que a gente vai falar é sobre a evolução teísta. Tá? A evolução teísta. Por que a gente fala sobre isso? Porque é uma que a gente gosta de conversar, porque muitas pessoas têm dúvida a respeito. Pessoas, elas querem saber, né, se realmente existiu, né, a evolução. Se é possível conciliar a evolução Exatamente. com cristianismo, né, ou não? Sim. Então, se a gente pode unir a ciência, as evidências da ciência, né, que as pessoas dizem que são evidências, mas na verdade não são evidências, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, e daí aquilo que a gente crê, certo? Né, como cristão que está escrito na palavra, né? Então, o que é a evolução teísta? A evolução teísta são as pessoas que unem essas duas coisas, certo? As pessoas, elas pegam a ideia de evolução e combinam com a palavra para dizer que Deus foi aquele que deu o start, né? Deus começou o processo de evolução, ou seja, o primeiro ser vivo veio de Deus. E aí Deus como que tirou as suas mãos e permitiu com que a criação tomasse forma, né? E aí passou os bilhões, bilhões e bilhões de anos e aí tudo tomou forma como é hoje, certo? Então, essa é uma visão que algumas pessoas têm, né? Alguns cientistas têm, algumas pessoas que acreditam em Deus têm essa visão, né? Não, a gente não está dizendo que é uma aula que é uma visão impossível, no sentido assim, você pode ser cristão e crer nisso, mas ela apresenta algumas falhas, né? Ela apresenta algumas falhas. Como a gente falou, e a gente Eu, vai eu te ia fazer exatamente essa pergunta, porque de alguma Uhum. forma eu e você, a gente não concorda com o evolucionismo teísta. Nós Sim. não cremos. E Aham. agora, a pergunta que eu acho que é legal você responder aqui na live é qual é o problema em crer, em tentar juntar a evolução com criacionismo? E olha que tem muitos pastores muitos renomados aí que concordam com essa visão. Se eu não me engano, me falaram que o próprio, por exemplo, Tim Keller, ele crê na evolução. Uhum. Quem é pastor famoso, outro pastor que é bem conhecido que crê? Enfim, É. não lembro. Qual que são os maiores problemas com o evolucionismo teísta, Ana? Então, alguns dos problemas principais é essa questão da macroevolução, né? O que é a macroevolução e microevolução? Você deve ter ouvido isso talvez na escola já, né? Como a gente já falou, a gente não é cientista, tá, pessoal? Tudo que a gente está falando com vocês aqui são coisas que nós lemos, são coisas que nós estudamos, tá bom? Mas a micro e a macroevolução, elas são duas coisas separadas, certo? Uhum. A macroevolução, que é o que os evolucionistas acreditam, ela é uma evolução
de espécies que é aquela figura do macaco, sabe? Então tinha um bicho que era um réptil, que daí virou um pássaro, e daí passou do pássaro para, né, enfim, passou de um pássaro para um animal, passou de um animal para um mamífero, mamífero para um homem, certo? Essa progressão, certo? Que a gente lê nos livros, como eu falei, como se fosse fato, né? Isso se chama macroevolução. O que isso significa? Isso significa que as espécies foram mudando, certo? Houve uma mudança de espécie para espécie, ou seja, passou de um réptil para uma ave, né? De uma ave para um mamífero, de um mamífero para um homem, né? Para um ser humano. Então, nós somos mamíferos também, né? Mas assim, querendo dizer, foi pulado algumas etapas, né? E uma coisa que falta para os cientistas nos explicarem é como que isso aconteceu, né? Esse salto evolucionário aí, tipo, de cada espécie, a gente não consegue explicar isso. Né? É muito difícil de ser provado, e nunca foi provado, na verdade, que existiu essas mudanças, porque são mudanças muito grandes, são mudanças extremamente difíceis de acontecer, né? Aí também tem a questão da moral que você vai falar, que a gente vai conversar amanhã, né, também aqui, porque como que o homem passou de ser um réptil que não tem nenhuma noção de consciência, não tem nenhuma uma noção de si, né? Nada, e para um ser que consegue refletir, pensar, ter emoções, consegue discernir as coisas dentro de si, né? É muito difícil esse salto, certo? Mas o que nós acreditamos é que existem sim microevoluções. O que é uma microevolução? Microevolução é as pequenas adaptações de espécie que acontecem, que a gente sabe que acontecem. Isso é provado. E isso é o que os cientistas pegam para dizer e para provar que existiu macroevolução. Mas as duas coisas são muito diferentes. A macroevolução é esse pulo, esse salto entre espécies, né? Que isso é muito difícil de ser provado. Agora, as microevoluções é por exemplo, uma bactéria que você tem, e aí você começa a tomar um antibiótico, você toma um antibiótico, e aquela bactéria ela ganha resistência contra aquele antibiótico, e ela passa, você está doente ainda e aquele antibiótico não está funcionando, você tem que entrar com um antibiótico mais forte. Deu para entender? Isso é uma microevolução. A bactéria está se transformando, está se melhorando, está se adaptando para assim continuar no seu corpo. Por exemplo, mais que a gente vê, né, nas ilhas lá, que de repente eles desenvolvem um bico diferente, eles mudam de cor, isso chama adaptação. E isso é uma coisa normal de se acontecer para que as espécies possam continuar tendo vida. É uma melhoria da espécie. Né? Isso é uma microevolução. Mas um pássaro não passou a ser um peixe, né? Um peixe não passou a ser um pássaro. Você vê a diferença? Por causa de limitações também genéticas, né? Exatamente. Você não tem como ter, você não tem o DNA de um chimpanzé, o DNA de um réptil são completamente distintos. Não tem como a gente conseguir conciliar as duas coisas, né? E a gente já prova. Enfim. Está aí, Ana? O Oi? pessoal está me escutando? Voltou. Tá, eu tô ouvindo. Tem um livro aqui, ó, que eu achei muito legal essa citação dele. Ele é um cientista, tá bom? Ele é professor de direito também, mas ele fala num livro que ele escreveu, Darwin no Tribunal. E ele diz assim: nenhuma das provas para a seleção natural, que é o que a gente fala, né, que os cientistas usam muito, seleção natural, né, nos dão uma razão persuasiva o suficiente para acreditar que a seleção natural possa produzir novas espécies, que é o que a gente falou. Né, um réptil virou uma ave, né? Novos órgãos ou qualquer coisa, ou mudanças importantes ou permanentes, ele vai dizer, né? Então ele é um professor de direito da Universidade de Berkeley. E ele não acredita nessas macroevoluções, essas mudanças gigantes que aconteceram nas espécies, né? De acordo com os cientistas, né? Então, não é uma evolução que nós cremos em adaptações, nós cremos que os animais foram se adaptando e se melhorando, né? Aquela velha história que a gente sempre vê, né? Da girafa que tinha o pescoço mais curto, aí começou a crescer o pescoço para que a pessoa alcançar mais comida, certo? Isso é uma coisa que a gente vê e a gente aceita isso, a gente não pode não aceitar, né? Isso está fossilizado, é uma coisa que a gente tem essa convicção por provas empíricas, né? Então, nós como cristãos, a gente não pode negar a microevolução, mas quando alguém chega para você, né, e tenta te convencer da macroevolução, você já tem algumas coisas para você defender, né, nesse sentido. Não é uma mudança de espécie, mas sim uma mudança de adaptação, né? Então, não pode haver
seleção natural como um processo cego, né? Então, por isso é tão difícil você crer na evolução e em Deus, você crer na evolução teísta, combinar as duas coisas, né? Porque você está crendo num processo cego. Você está crendo em um Deus que começou as coisas e aí tirou as suas mãos e deixou tudo acontecer, né? Enfim, é muito difícil, como eu falei, para mim, acreditar nesse processo, né, de evolução dessa Eu, maneira. eu vejo que a própria adaptação, ela tem a ver na soberania de Deus, o poder criativo de Deus sendo liberado, sendo permitido, né? Até coloquei aqui, é como se Deus ele permitisse dentro do seu poder, acho que você também fala na aula sobre preservar a vida. Para preservar a vida, a adaptação foi possível. E a gente Exatamente. não trata isso, mudanças nesse nível de microevoluções, né? Mas esse nível de macroevolução é uma coisa que para o cristão fica difícil. E eu sei, mais uma vez, que tem cristãos renomados que são evolucionistas, mas para nós não faz sentido. Nesse livro aqui, A Origem, ele é um livro que tinha outra capa, tinha uma moeda antes. E esse livro aqui, ele analisa as 4 principais visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. Eles fazem uma crítica. Cada autor de um capítulo tá falando, né? E depois os outros vêm debater, vêm argumentar contra, né, o porquê que acham que está errado. Vale muito a pena esse livro, A Origem. Né, você está associado, né, na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, então vale a pena. Eu achei muito legal. Um outro cientista não, um outro filósofo muito famoso que mudou de posição, se eu não me engano, foi o próprio William Lane Craig. O William Lane Craig acabou de soltar um livro que inclusive está gerando muita polêmica, que chama Em Busca do Adão Histórico. E mais ou menos o que ele fala é que Adão foi o primeiro Homo sapiens, mas que antes dele tiveram outros hominídeos, que vários hominídeos se evoluíram até chegar então no Homo sapiens que é Adão, né? Enfim, ele dá os argumentos dele lá, eu vi algumas críticas quanto a isso, achei bem estranho, enfim, só para dar curiosidade. O próximo ponto aqui é sobre o criacionismo. A gente falou sobre evolucionismo e teísta, agora vamos falar sobre as duas posições de criacionismo. Fala para nós, quais são as duas posições, então, que é possível a gente ter sobre o criacionismo? Então, a maioria das pessoas vai crer, né, em hojas literais da Bíblia, certo? Então, seria uma visão de terra nova, né? Tipo assim, no sentido de que nova por quê? Porque, então, se são 7 dias literais, então a terra ela não pode ter mais do que, sei 6 lá, mil anos. 6.000 anos, 7. 7.000 anos, enfim, seria nesse período aí, né? Alguns cientistas que creem nisso, eu vou citar aqui, porque, como eu falei, nenhuma das posições é uma posição de uma pessoa burra. Porque tem muita gente que acha assim, não tem como você não acreditar na Terra Velha, enfim, ou né, não tem como você acreditar na Terra Velha, enfim. As duas posições tem cientistas, pessoas cristãs que creem nas duas coisas, né? Então, por exemplo, o Dr. Kevin Anderson, que é professor de microbiologia e autor de um livro Gênesis é a História, ele escreveu esse livro e ele crê na Terra Nova, ele crê que são dias literais, ele crê que, como a Bíblia diz ali, exatamente aquilo que aconteceu. Né? E aí a gente tem o Adalto Lourenço, que é uma pessoa daqui, certo? Do Brasil. Vocês já devem ter, talvez já conheceram, já ouviram falar, né? A gente postou acho que um vídeo dele algumas semanas, até uma semana atrás, não sei, a gente postou um vídeo, enfim, dele. Ele é um professor de física, né? Ele mora nos Estados Unidos, eu acredito, mas ele é muito inteligente. Então, assim, igual eu falei, não é uma questão de você ser burro ou não, né? Não é isso, exatamente. É que tem muita gente que acha que crê que Deus criou o mundo em 7 dias é muito, né, arcaico, mas não é. Né? E aí também a gente tem a visão da Terra velha, certo? Que combina os estudos, certo? Cientistas ali, o que os cientistas dizem no sentido de dizer que a Terra ela tem, né, os milhões de anos, enfim, né? Bilhões de anos eu até nem sei muito bem. E eles creem nessa Terra e eles unem isso com a Bíblia. Como que eles fazem isso? Eles aplicam textos como 2 Pedro 3,8, né, que diz assim, que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Né? Eles interpretam assim, Deus ele é tão fora do nosso tempo, ele é atemporal, né? Deus não está nos limites do nosso tempo. Então Deus ele está
né? Então, a ideia, quando a gente escreve a criação, ele não estava escrevendo literalmente, ele estava contando, né, algo, enfim, estava contando de maneira poética, né, como que foi criado. Mas isso não quer dizer que Deus não estava envolvido com a criação, né? Totalmente o contrário, Deus estava super envolvido, Deus criou o homem, né? Deus criou os animais, enfim, tudo isso, né? Então, crer nos acontecimentos como não literais, mas dias que significam esses milhões de anos entre si, certo? Então, são essas duas posições. E aí, a posição, né, da Terra Velha é a posição que muitas pessoas creem por causa dos dinossauros, né? Porque muitas pessoas veem a questão dos dinossauros como algo, como um argumento a favor, né, da Terra Velha. Então, esses três períodos, Triássico, Jurássico e Cretácico, que são os períodos dos dinossauros, viveram num período de 180 milhões de anos, certo? E eles viveram ali entre os animais, certo? Nos dias que Deus criou os animais. É assim que as pessoas que creem nisso enxergam dessa maneira. No quinto dia, né, mais ou menos. Isso. Uhum. Então Deus também criou os animais. Né? Deus criou o T-Rex, criou os animais ali. Né? Então eles creem dessa maneira. Né? E como que eles veem isso? Porque a Bíblia não cita dinossauros em si, né? A Bíblia vai citar algumas coisas como Leviatã, outros tipos de animais, talvez, né? Mas a Bíblia não vai citar a palavra dinossauro, né? Então, por quê? Porque não cabe a história do homem, né? Os dinossauros não tem nada a ver com a história de redenção, né? O plano de redenção. Então, por isso talvez. Mas aí o que eles creem? Eles creem que durante o dilúvio os dinossauros foi o momento que os dinossauros morreram, né? Alguns creem nisso, alguns creem que os dinossauros. Ai, perdão, não é isso, não. Eles acreditam que os dinossauros morreram por causa de uma proliferação de meteoros, certo? Poeira por causa dos meteoros. Exato. A ideia do dilúvio é a ideia da Terra Nova, né? Exatamente. Que os seres humanos coexistiram com os dinossauros, né? Não sei se Uhum. quer falar. Então, daí essas mudanças foram, né, Deus estava ali conduzindo essas mudanças, mas daí, então, homens e dinossauros não conviveram, de acordo com a Terra Velha, né? Mas de acordo com a Terra Nova, como a gente falou, que são os dias literais, né? A gente percebe que que faz que ser convincente, talvez, essa visão também, né? Os dois lados a gente está apresentando, como a gente falou, né? Quando você vai perceber os fósseis dos dinossauros, você vê que eles estão mais ou menos na América do Norte, né, na área do Canadá, enfim, nos Estados Unidos, e aqui, né, na América do Sul, a gente tem bastante também fóssil aqui, e na Ásia, né? Então, onde que foca mais ou menos a história bíblica? Foca ali no Oriente Médio, né? Um lugar em que talvez não tinha presença de dinossauros, certo? Então, o que muito se discute é que eles teriam sido contemporâneos, dinossauros e homens, mas em partes distintas do mundo, ou seja, sem estarem juntos, né? Então, o homem não teria noção, né, da existência dos dinossauros. Enfim, como eu falei, a Bíblia cita em Isaías 27, Jó 40, vai citar o Leviatã, né, que era essa Vamos, figura mitológica aí, parece que um dragão, né, na verdade traduzido como dragão. Enfim, e aí assim eles teriam sido mortos durante o dilúvio, né? Então, durante o dilúvio, eles teriam sido mortos por causa do dilúvio, mas como a gente falou, não viveram com o homem, certo? Uma das coisas que eu queria só dizer sobre essa visão é que uma arqueóloga, em 2005, ela encontrou materiais nos ossos dos dinossauros. Esses materiais estavam ainda não fossilizados, não mineralizados ainda, eles estavam ainda meio que orgânicos ainda, né? Então é muito interessante isso, assim, porque foi descoberto num fóssil de milhões e bilhões de anos ali, algo que era para estar já totalmente morto, né? Tava ainda com coisas vivas ali, né? Esses fósseis foram encontrados com colágeno, miosina, tubulina, materiais que não podem ser preservados por milhões de anos, né? Então, é uma descoberta meio curiosa, né? Mas para você que pende aí lá para o criacionismo, né, literal, você pode usar esse argumento também, certo? Então, na verdade, assim, a gente, como eu falei, tem cientistas que acreditam na Terra Velha, tem cientistas que acreditam na Terra Nova, a gente tem pessoas que apontam para essas duas posições, e essas duas posições cabem dentro da visão cristã, né? é Elas isso que eu cabem ia falar. da nossa visão. E assim, eu vejo algumas pessoas, principalmente aqui na página, a gente já fez algumas postagens sobre dinossauro, alguns assuntos que tratamos de ciência ou dias literais, e tem pessoas que são muito assim, né, fundamentalistas, talvez, no sentido de querer argumentar que, tem que ser literal, senão você não é ortodoxo.
Então você está perdendo a ortodoxia a bíblica, né? Você está desprezando o texto bíblico por interpretar ele de maneira poética. Cara, pessoalmente falando, eu também tenho essa visão, no sentido de que eu não creio, eu acho que a Ana também, a gente crê mais nos dias literais e não nos dias poéticos. Mas existem bons teólogos ortodoxos, Sim. bons cristãos, cientistas, que têm Uhum. bons argumentos a favor É. de dias não literais. Então eu creio que de alguma É. maneira, é o John Knox mesmo, né? Uhum. De alguma maneira, assim como existem interpretações soteriológicas, escatológicas, que têm diferentes visões, que existe uma abertura para a gente poder falar, olha só, essa pessoa ela é ortodoxa, ela crê de maneira correta, ela não está sendo herege em crer É verdade. nisso, né? Eu acho que a Uhum. gente também pode aplicar na interpretação e a visão bíblica de criação, Com né? certeza. A gente está sendo um liberal, entrando num liberalismo teológico, em dizer, por exemplo, que os dias não são literais, mesmo que eu não creia nisso. Eu acho Uhum. que é importante a gente abrir o leque e estudar outras visões Com e certeza. deixar, olha só, a possibilidade disso poder ter acontecido, porque no final não vai mudar a nossa fé. No final a gente tem como pilar central o próprio Cristo, isso que nos É. une, né? Exatamente. Salvo, né, pela graça, enfim. E acho que esse é o maior argumento. Se a pessoa sai dessa visão teológica, né, dos cinco solas, sei lá, qualquer argumento assim, daí você pode falar, não, olha só, isso aí você está indo para um lado errado. Agora, a questão sobre criacionismo, a gente não pode também ser tão... tem espaço para a gente poder argumentar e discutir Uhum. sobre essas diferentes visões. E são coisas, pessoal, que a gente apresenta no curso também. A gente tem um material sobre isso, que a gente está transformando num livro, em nome de Jesus. A gente vai conseguir transformar num livro aí, até o fim do ano e disponibilizar isso, né? Todas as nossas, a gente fala sobre os pilares da cosmovisão, a gente usa muitos argumentos para falar isso Sim. e é mais ou menos isso que a gente queria tratar nessa noite. Eu não sei se tem perguntas que alguém quer fazer aqui para nós. Se a gente conseguir responder, a É. gente vai tentar. Eu sei que, como a Ana falou mesmo, nós não somos cientistas, nós não somos físicos, Uhum. né, É. biólogos, mas o que a gente estudou, a gente pode argumentar aqui. Antes da Exatamente. gente poder finalizar, só deixar alguns livros aqui como base para estudo, para quem tiver vontade de estudar um pouco mais e se aprofundar. Esse livro aqui, primeiro, A Origem, que trata sobre as quatro... Oh, tá desfocando, né? Aqui. As quatro principais visões sobre criação. O livro chama A Origem. Então é bem legal, vale a pena. Segundo, eu trouxe só dois livros aqui, eu não estou em casa, estou na igreja, por isso que eu estou com menos livros aqui. É esse aqui que a Ana mesmo mostrou, acho que a Ana mostrou esse, né? A Ciência Pode Explicar Tudo, né? Do John Lennox. É um Uhum. livro curto, mas muito legal, curtinho, para você que tem preguiça de ler, mas que vale a pena a leitura. E ele tenta, por mais que dele ser super inteligente, né? Se você quiser pesquisar, gente, ele já debateu várias pessoas. O John Lennox já debateu, acho que Richard Dawkins, ele já debateu várias pessoas, até nos. Eles têm uma área de debate lá em Oxford, né? Porque ele é professor de Oxford, né? Ele não é, ele é matemático e ele é físico, né? Então ele não é uma pessoa sem né? E aí ele tem todo esse conteúdo na internet também, se você quiser pesquisar debates dele com outros, né? É muito legal para você assistir a forma como ele conversa, né? A forma como ele consegue usar os argumentos, né, científicos. Mas ele, por exemplo, é um que acredita na Terra velha, né? Ele, Hugh Ross também, acho que eu não citei o Hugh Ross, mas ele é um astrofisicista também. É bem legal o material desses dois. Se você tiver interesse em descobrir sobre os dinossauros, procura lá Hugh Ross. É bem legal. É. Outro livro, talvez, agora sobre cosmovisão, que eu já recomendei aqui, chama Cosmovisões em Conflito, Uhum. de um professor teólogo chamado Ronald Nash, já falecido. Se eu não me engano, ele é da Trinity College, não sei se era de Miami, reformado, um cara muito inteligente. E depois, é que eu não estou aqui na minha biblioteca em casa, aqui eu não tenho os livros de apologética, eles estão em casa. Então esses livros aqui são sobre outros conteúdos, eu estou na minha sala. Uhum. Na nossa livraria, estão perguntando aqui da nossa igreja, da Nova Aliança em Londrina, acho que a maioria desses livros nós não temos, tá? Nós não temos. Eu posso até falar com o pessoal aqui da igreja para a gente poder, poxa, a gente tem que ter, né, uma base meio que apologética aqui também na igreja. Vou recomendar os dois livros que a gente tem falado, né? Esse Uhum. aqui, Mais um Carpinteiro, um livro muito legal. E esse aqui, Não Tenho Fé para Ser um Ateu.
É. que são 2 livros só que a gente vai estar sorteando esses livros para aqueles que estiverem na lista de transmissão nossa lá, né, É. nossa grupo do Whats, e também para a galera que for fazer a inscrição no curso. Então, Uhum. entrar nessa lista, nesse grupo, nessa lista, né, de pré-inscrição do curso e para receber aqui os avisos das lives, você vai entrar num sorteio disso e de camisetas também. E além disso, você vai ter um desconto, né, de, não sei, 10 ou 15% do curso. Então, o valor do curso é R$ 97,90. A gente vai estar fazendo um desconto para quem estiver entrando também. Beleza? Então, quero só incentivar. A gente vai também sortear camisetas. A gente tem uma camiseta contra o aborto, uma camiseta contra a pornografia. Mas tá muito legal. A gente vai, inclusive, fazer um site para vender as camisetas. Mas Uhum. só deixar para vocês. Sobre compra, pessoal, olha só. Tem que pesquisar. Eu não sei. Talvez na Amazon você pode procurar esses livros. Você encontra na Amazon. Tem Ah, no talvez na página do família. Antídoto, se você entrar na nossa página, tem um negócio de dica de livro, né? Que você vai ver, por exemplo, esse e outros, tá bom? Vai lá, dá uma olhada. Lá a gente tem vários livros listados lá de dica, né? Que vão falar a respeito desses livros que a gente já citou aqui. Bastante coisa. Vai lá na página que você vai ter acesso também. Bom, e é isso aí, pessoal. Com isso a gente está finalizando a live, já deu 1 hora. Agora eu vou pro Clube do Livro aqui que eu tenho do Ministério de Jovens que eu cuido. A gente vai Tá? continuar no Clube do Livro, que vai ser presencial aqui na igreja e também de maneira online, a gente faz meio híbrido. Enfim, só agradecer a galera que participou. Eu não sei se tem pergunta, né? Não consigo acessar aqui para ver se É, tem pergunta. por enquanto, não. Nenhuma pergunta. Que bom. Que bom, a galera respondeu bem. É um bom sinal. É. Um assunto tão complexo. Eu espero que a gente tenha conseguido repassar para vocês os Aham. argumentos, conversar. Mas Foi tem muito muito bom. mais na aula, né? Tem muito mais na aula. Essa foi só uma pincelada do que a gente fala, né? Tem mais conteúdo, sim, tá bom? É. E amanhã nós continuamos com a live sobre moralidade. Vai ser com o professor, né, Gilberto Araújo. Ele é pastor e também professor, né, lá em Brasília. Né? Ele é antropólogo, sociólogo. O cara é muito, muito inteligente. Então vai ser muito legal. Então estejam com a gente amanhã, é às 9h15, tá? Amanhã é feriado, vai ser um pouco mais tarde. Para quem não puder participar, depois vai estar gravado, mas seria muito legal se todos estivessem com a gente. Obrigado você que entrou desde o começo e participou até o final. É. Então, vale a pena se inscrever no curso. Se você tiver com muita dificuldade, entre em contato. A gente vai, de alguma forma, te abençoar, te ajudar. Porque é importante que vocês possam receber o máximo aí. Né, Ana? Verdade. Não, pra gente é um privilégio mesmo, né? E a gente quer te equipar a sua fé, te fortalecer. Se você tem dúvida, a gente quer tentar responder essas coisas e a gente quer andar com você nessa jornada, né? De apologista. É Formando apologistas, né? isso aí, gente. É isso, É isso aí. pessoal. Com isso a gente finaliza. Deus abençoe. Muito obrigado por participarem. E até amanhã, pessoal. Valeu! Até amanhã.